Uma realização da Turma de Direito do 6º período da Univassouras Campus Maricá. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso Direito Pod, episódio 1, segunda temporada. O Direito Pod é fruto do nosso trabalho de pesquisa e extensão do curso de Direito da Universidade de Vassouras, Campus Maricá, da matéria Direito e Relações Familiares, coordenado pela nossa professora Patrícia Esteves. Eu sou a Mara Marins. Eu sou o Estevão Marins, o irmão da Mara, e é um prazer ter vocês com a gente nesse primeiro episódio. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante nas relações familiares, mas não só nas relações familiares, e sim na sociedade. Iremos falar da mediação dentro desse contexto. A mediação tem se mostrado um instrumento fundamental para a solução de conflitos, principalmente nas situações familiares mais delicadas, nas relações de si familiares, como divórcio, pensão alimentícia e o que vai ser estudado hoje aqui. Mais do que resolver um processo judicial, a mediação ela busca restaurar aquilo que foi perdido, o diálogo. Ela busca soluções com as pessoas envolvidas no próprio conflito. E para falar sobre esse tema tão relevante, temos hoje uma convidada além de especial. Ela é a doutora Juliana Lopes Ferreira, doutora em Linguística Aplicada pela UFRJ, mestra em Direito pela Unirio, especialista em Direito Processual Civil pela UERJ, além de atuar há mais de 10 anos com mediação judicial e extrajudicial. Com a vasta experiência no tratamento de conflitos familiares, ela vai compartilhar conosco um pouco da prática da mediação e a importância desse método para o sistema de justiça. Bem-vinda, Juliana. Seja muito bem-vinda ao nosso Direito Pod. E para a gente é um orgulho imenso ter você aqui com a gente hoje. Para a gente começar o nosso bate-papo, fala para a gente um pouquinho de onde surgiu esse seu interesse, essa vontade e esse trabalho com a mediação, a Juliana e a mediação. Primeiro, obrigada pelo convite, Mara, Estevão, representantes do 6º período da Universidade de Vassouras, que tão genialmente retomam esse projeto de extensão, que é uma forma incrível de atender a demanda sociocomunitária, produzindo conteúdo, disseminando conhecimento de uma maneira que a gente mais consome informação hoje, que é a mídia social e tudo mais. Eu, na primeira temporada, assisti todos os episódios pelo Spotify, YouTube, então eu sou super entusiasta desse projeto de vocês. Agradeço pelo convite para estar aqui hoje. Agradeço também a professora Patrícia Esteves, que acompanha, coordena todo esse projeto incrível, incrível. Obrigada, adorei a caneca. Eu vi os episódios anteriores da primeira temporada e fiquei, será que um dia estarei com essa caneca lá na minha casinha? E vem com café, adorei, amei. Obrigada, especial, gente. Café. Falando de mediação, eu sou uma entusiasta da mediação. E aí você perguntou como que eu chego à mediação. Isso. Eu chego na mediação por Dona Tereza. Vamos falar da Dona Tereza. Dona Tereza foi uma cliente minha, poucos anos depois de eu ter me formado. Dona Tereza estava com problema de fornecimento de energia elétrica e nós tentamos contato com a empresa, tentamos resolver de uma maneira mais administrativa, porque eu, desde formada, antes de formada, eu já tinha uma abordagem dialógica, de buscar conversar, de buscar ouvir o outro para ver se é possível chegar a um consenso antes de judicializar, embora eu goste muito de processo, não à toa eu seja professora de direito processual. E a Dona Tereza estava com esse problema, não teve outro jeito. A gente precisou entrar com uma ação judicial contra a empresa para regularizar os pagamentos que a Dona Tereza tinha feito e estavam sendo cobrados novamente. Chegamos a um local que nunca antes eu tinha ido, até como advogada. Fui como advogada acompanhando a Dona Tereza. E era um local chamado Sejusc. Isso pelos idos de início de 2010. Já estou me dedurando um pouquinho. E
achamos interessante, que é um espaço já bem diferente do que a gente está acostumado no fórum, aqueles corredores, né, aquela formalidade. E aí estou ali conversando com a Dona Tereza, até que nós somos chamadas. Achei super diferente, porque geralmente é autor, réu, que para quem não é da área do direito não vai entender muito bem essas nomenclaturas, partes, né? E aí Dona Tereza, e a Dona Tereza já falaram o meu nome. E aí Dona Tereza ouviu o nome dela ser chamado. E aí, nossa, chamaram o meu nome. Pois então, vamos lá, Dona Tereza. Eu achei aquilo um pouco diferente. Porque geralmente é número de processo, vem no pregão, né, que é a forma que a gente chama quando a audiência vai começar, autor, réu e tudo. E então fui acompanhando Dona Tereza. Entramos numa sala que já me surpreendeu, porque era uma sala onde não tinha uma mesa que privilegiasse alguém, né? Alguém na ponta da mesa, mesa... Não era o mesmo cenário que você estava acostumada nos processos. Exatamente, como advogada. Exatamente, era uma mesa redonda, em que todos nós ficávamos ao redor da mesa, e uma pessoa conduzia essa conversa, e ela começa a conduzir essa conversa se apresentando. Olha, eu sou a fulana de tal e eu vou ser a mediadora do caso de vocês, e a senhora, Dona Tereza, me conta o que trouxe a senhora até aqui. E aí Dona Tereza falou, olha, a história inteira, a mediadora ouviu, a representante da empresa que participou dessa sessão de mediação ouviu, e enfim, foi possível chegar a um acordo naquele caso, e eu achei super diferente a dinâmica. Foi a primeira vez que eu participei de uma sessão de mediação, onde o espaço de espera era um espaço acolhedor, onde a sala onde foi realizada essa conversa, essa mediação, também era um espaço acolhedor, onde você não tinha ali uma fala de destaque, ou alguém que dissesse para você o que você deveria fazer. Então, não tinha um script, né? Não tinha um script ali, um script processual ali, que você sabia aquilo que ia acontecer. Isso. Existe um script, mas ele é bem diferente do processual. Exato. E então achei aquilo muito inusitado, aquilo já me chamou a atenção. E o que mais me chamou a atenção foi a reação de Dona Tereza. Saí do fórum com Dona Tereza e fui caminhando com ela até o ponto do ônibus. E do fórum até o ponto do ônibus, ela foi falando: você viu que eles me ouviram? Você viu que ele perguntou o que estava acontecendo? Mas você viu, né? Que ele falou que realmente a empresa não estava tão certinha assim. E o que mais interessou a Dona Tereza, que era regularizar toda a situação dela. E ela conseguiu isso de imediato naquele dia. Exatamente. Aí, Estevão, você tocou no ponto. O que mais me chamou a atenção nisso tudo foi a satisfação de Dona Tereza de ser vista, ouvida e ter o problema efetivamente resolvido, que foi. Então, a partir daquele momento, eu falei: eu preciso saber o que é isto. Que é mediação. Então, nós precisamos primeiro agradecer a Dona Terezinha. Dona Terezinha, muito obrigada por a senhora ter apresentado a mediação para a Juliana. E continuando essa conversa, que eu acho que é o próximo passo que todo mundo quer saber, para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos ouvindo, o que é a mediação? Eu acho que a gente já deu para sentir um pouquinho nessa questão de ser ouvido, mas tecnicamente falando assim um pouquinho mais, o que é a mediação e qual o papel do mediador, né, nesse conflito, nesse meio? A gente tem várias formas de resolver um problema que no direito a gente vai chamar de conflito. E o processo judicial é uma dessas formas de resolver, é um método para resolver. E por N questões culturais, sociais, desestruturais, né, a gente acaba, pelo menos no Brasil, acionando muito o judiciário por meio de um processo judicial para resolver os problemas do nosso cotidiano, inúmeros, inclusive do nosso cotidiano. A mediação de conflitos, ela surge como um outro método para resolver as questões que surgem
de conflitos e de interações nossas do dia a dia. Seja entre particulares, eu e Mara, seja meu com o poder público, né? Enfim, existe a lei da mediação fala dessa mediação, inclusive fora de tribunais, então tem a possibilidade de fazer participar de uma mediação com um mediador privado, em uma mediação comunitária, em um centro de mediação comunitária, para além do que a gente convencionou, que, bom, eu tenho um problema, vou buscar o juiz, ele vai dizer o que tem que fazer. Então, a mediação ela vai ocupar esse lugar que a gente chama de métodos adequados de solução de conflitos como uma das formas para solucionar algumas questões. E aí a outra pergunta que você fez foi... O papel do mediador. O papel do mediador. Ok. O papel do mediador, ele vai ser uma pessoa independente, ela não vai ter ali um vínculo com as pessoas que estão envolvidas naquela questão, ele não vai tomar partido de ninguém. O mediador também ele não tem um poder decisório. Você não vai fazer mediação para o mediador dizer para você o que você deve fazer, tampouco sugerir. O mediador ele é um profissional que tem capacitação técnica para conduzir essa conversa de tal forma a incentivar ou auxiliar as pessoas a chegarem em soluções que as atendam. Eu acho que a grande mudança de paradigma entre o processo judicial e o processo da mediação é essa forma de olhar para os envolvidos, para além daquilo que se pede, né? Que no processo a gente vai fazer os nossos pedidos, a outra pessoa vai se defender dizendo que aqueles pedidos, né, não devem seguir adiante, e o juiz vai decidir para ver quem tem razão. No processo, sempre a gente vai ter um perdedor e um ganhador. O processo da mediação, ele tem e traz para a gente uma outra forma de pensar. Para além daquilo que a gente vê, que está acima da linha d'água, que a gente chama de ponta do iceberg. A ponta do iceberg é só o que a gente geralmente pede, verbaliza, mas a mediação oportuniza um espaço para a gente ver o que está por trás, quais são os interesses. Que é muito importante o que você falou, Juliana, que acaba que o mediador ele precisa identificar o conflito, né? Você falou da questão técnica, é uma pessoa altamente capacitada, porque ele precisa identificar os pontos daquele conflito e buscar uma solução para aquilo. Isso, o mediador ele não pode solucionar, mas o mediador ele é capacitado tecnicamente para conduzir esse diálogo, essa conversa com as pessoas envolvidas naquele problema, naquela questão que precisa ser resolvida, de forma a incentivar e estimular a essas pessoas a chegarem às suas soluções. E o que eu acho de muito diferente do que a gente já conhece é que o processo judicial ele sempre vai trazer junto com ele um ganhador e um perdedor. E o processo da mediação sugere um outro paradigma, que é ver para além daquilo que está posto, que são as nossas posições, aquilo que a gente pede, e o que a gente comenta ser a ponta do iceberg, né? Para olhar mais a fundo as questões, os interesses, os valores, as necessidades das pessoas que a levam a chegar a essas posições. Então, o espaço da mediação, o mediador, na verdade, ele é um negociador. Ele vai ajudar a negociar aquelas questões a partir desse lugar. E aí a gente sabe que o que derruba navio não é a ponta do iceberg, é o que está por baixo. Então, na mediação, é um espaço oportuno para trazer essas questões. E a gente não fala que há uma solução ideal, mas a gente fala da mudança paradigmática de produzir uma solução que seja minimamente satisfatória, tanto para um quanto para outro, para que as pessoas saiam satisfeitas. E aí a gente tem o que a gente vai ouvir falar na mediação, que é o ganha-ganha. Todo mundo vai sair aqui satisfeito. Ah, poxa, fiz uma mediação, não gostei, não faça. Ela não é obrigatória, ela é voluntária. As pessoas precisam estar à vontade para participar do processo e acordarem, se sentirem seguras e confiantes de que aquilo atende aquilo que elas precisam. Poxa, excelente, Juliana, excelente mesmo. E acho que está muito bem explicado, né? Porque até mesmo para os nossos
os nossos ouvintes, nossos telespectadores, que a grande parte, né, eu acho que acredito que a grande maioria não são operadores do direito, e não vou nem colocar como ignorância, falta de conhecimento. Às vezes muitos não sabem, porque se baseiam muitas vezes pelas condições mais que é uma decisão judicial, né, que é um outro método de resolução, né, em um conflito, é a decisão tradicional. Tem a conciliação, e eu queria que você trouxesse, né, dessa forma esplêndida, essa explicação maravilhosa, a diferença que há entre elas, a mediação, a conciliação e uma decisão, né, que é a tradicional, que é o que mais acredito que o cidadão, numa forma geral, ele esteja mais habituado. Eu acredito que, para a grande maioria, a mediação e a conciliação possa trazer uma certa semelhança. Então, eu gostaria que você trouxesse para a gente essa diferença. É bem interessante que você trouxe para que a gente possa ter uma clareza, né? Quando você fala que a gente não sabe e fala do processo de formação, eu lembro do meu processo de formação. Eu, na faculdade, durante o curso de Direito, eu vi muito assim, distante, de forma muito tímida, esses métodos. E eu só depois, quando me formei já advogada, é que eu fui compreender melhor a forma que a gente tem, as mais variadas formas que a gente tem de solucionar. Então, os métodos adequados de solução de conflitos trazem o processo judicial como método para resolver o problema, a mediação, a conciliação, a justiça restaurativa e outros, né, procedimentos desjudicializados, que são aquela forma, antigamente, para divorciar, a gente devia entrar com um processo judicial. Hoje em dia, a gente pode ir no cartório, fazer o inventário, enfim. Então, cada tempo, cada dia que passa, a gente amplia mais as formas de solucionar os problemas jurídicos, não apenas com o processo judicial sendo o nosso único meio ou o maior meio e tal. Sobre a mediação e a conciliação especificamente, o que eu acho, principalmente para a gente, as diretrizes legais, elas são até bem simples. A conciliação, ela é uma audiência mais pontual, em que quem vai conduzir a conversa vai ser o conciliador, e esse conciliador, ele vai ter uma possibilidade de propor uma solução. E geralmente as conciliações elas vão acontecer em casos em que você não precisa ter vínculo entre as pessoas. Uma questão pontual, poxa, eu tive um problema de uma compra que eu fiz e eu não recebi o produto. Talvez a conciliação seja o ideal para dar conta dessas questões. E hoje em dia, inclusive, a gente tem até as plataformas online de solução de litígios, onde a pessoa busca, por exemplo, o consumidor.gov para tratar de alguma questão, resolver algum problema. Então, a gente tem a conciliação como esse método mais rápido, pontual, para questões dessa natureza. E o Brasil faz conciliação há muitos anos, há séculos. A questão é que ela foi se perdendo ao longo do tempo, e do século XX para cá ela é retomada, inclusive introduzida dentro do processo judicial e tal. A mediação, ela já é recomendada quando a gente fala em que as pessoas envolvidas naquele problema têm algum tipo de vínculo. E por isso o tema do podcast de vocês ser tão importante. Que a gente entra, que a gente entra agora, né, nesse contexto, que seria que é a minha próxima pergunta, entrando no nosso contexto da nossa matéria. A mediação, ela é especialmente adequada, ela é indicada no direito de família. E eu queria te fazer essa pergunta: por que a mediação, você já entra nessa assunto, por que a mediação ela é tão indicada? Porque ela tem esse papel tão importante no direito de família, né, para a gente poder entender. E acho que era o ponto que você ia entrar agora. Por que é importante falar de mediação no trato das relações familiares? Primeiro, porque a gente tem uma diretriz legal de tentar empenhar, somar todos os esforços para resolver de uma maneira amigável as questões que envolvam ações de família. Isso é até uma orientação legal mesmo. O juízo, por exemplo, num processo, ele
deve marcar uma sessão de mediação, por exemplo. É uma orientação, uma diretriz legal. E se a gente for buscar o relatório da Justiça em números do CNJ em 2024, a gente tem como um dos assuntos mais recorrentes no judiciário, especificamente na Justiça Estadual, em primeiro grau, né, no juiz, que é a primeira pessoa que recebe lá o processo, esse tipo de tema. Então, quais são os temas mais comuns, os assuntos mais comuns no judiciário quando a gente fala de Justiça Estadual? Guarda e alimentos. Então, em 2024, foram 1.300.000 ações novas. A gente não está falando das que já estão é um número bem ali em alto. andamento, né? E o CNJ ele fez um painel de estatística. Antes de vir para cá, eu fui consultar esse painel para ver se essa informação é válida. Vamos olhar os dados. Lá está ainda, né, o direito das famílias como um dos temas mais recorrentes do nosso cotidiano. Então, a gente falar sobre essas questões, conflitos familiares, e falar da mediação, que é uma ferramenta presente, e forma presente, inclusive legal, para tratar esses problemas, se faz de suma importância. Exatamente. Que interessante, que eu acho que já respondeu até o que seria, né, a minha próxima pergunta, que na vara da família, qual o conflito, né, mais comum, o corriqueiro que mais chega ali, né, na mediação dentro da vara da família? Certo. Dentro da vara da família chegam ações de família, divórcio, união estável, dissolução de união estável, ação de guarda e convivência, para tratar das questões de convivência e responsabilidade parental, ação de alimentos. Então, essas questões são questões vivas e intensas dentro de quem trabalha, especialmente na área de direito das famílias. Mas hoje você tinha falado anteriormente que a ação de alimento, hoje, falando em números, hoje é o que mais... Guarda e alimentos. Guarda e alimentos. São os números mais altos hoje que a gente tem. Entendi. E na prática, eu sei que é muito extenso e são etapas, né? Mas você consegue resumir pra gente um pouquinho, na prática, como funciona uma mediação? As partes ali envolvidas, como funciona na prática? Certo, então agora eu vou vestir minha camisa de mediadora. Eu falei de Tereza como advogada, né? Eu fui advogada de Tereza. Agora vamos ser mediadora. mediadora. Porque a Tereza que me levou a estudar mediação e fazer os cursos de capacitação e começar a trabalhar com isso. Basicamente, a gente tem várias formas de fazer mediação. A gente costuma dizer, quem é da mediação, que são escolas. A gente tem a escola linear, que é do método de Harvard, que é uma mediação que ela é orientada para a solução. Então, para essa mediação, eu vou ter um passo a passo ali muito voltado para aquilo que precisa ser resolvido. Eu vou ter a escola transformativa de Folger. Ele não está nem aí para a solução. O que ele quer é transformar as relações, né? Ele quer que a gente passe de algo assim, daquilo que não é dito, daquilo que é difícil, para relações mais honestas, reais. Então, tem até um filme que eu recomendo, que é o 7 Anos. Um filme espanhol, acho que no Netflix a gente encontra. E o mediador ele é chamado para resolver um dado problema. Ele chega na casa das pessoas, que ele é um mediador privado, e por meio da conversa, das perguntas que ele faz, começam a surgir inúmeros outros problemas que aquele grupo ali nem sabia. Questões isoladas, é como se ele fosse tirando tudo por debaixo do tapete. Às vezes você nem sabe que aquilo te incomodava tanto, né? Exato, e as pessoas não sabiam e de alguma forma aquilo dificultava a solução das questões. E é genial o final do filme que... Não vou falar, porque isso vocês não vão ver. Mas que demonstra essa forma de trabalhar o conflito focando na relação e não na solução. E outras escolas, escola narrativa, bacana, da Sarah Cobb, tem a mediação reflexiva, que é super interessante. Ela foi pensada, construída por um médico, e isso é legal falar. A mediação, ela pertence a um campo multidisciplinar. A gente vê mediação nas escolas, mediação comunitária. O problema é que o direito acaba, como sempre,
né, trazendo para si, absorvendo, dizendo vem cá que isso é meu, mas não é. Né? E esse médico, ele começa a trabalhar a mediação de uma forma bem diferente. Ele está assim, exatamente num espaço como esse, em que a mediação acontece, as pessoas falam, o mediador fala, e atrás do vidro tem uma equipe de mediadores reflexivos. E essa equipe de mediadores só assiste a mediação. E aí a mediação acontece, no final da mediação, a luz, por exemplo, como se fosse aqui da sala, abaixa, fica escurinho, assim, fica uma luz mais intimista, e acende-se a luz do pessoal que está aqui atrás do vidro. E aí a equipe de mediadores reflexivos começam a falar sobre aquilo, sobre as dinâmicas que eles viram acontecendo naquela mediação. E aí a pessoa que participou, que buscou aquele tipo de mediação para resolver o problema, escuta pelo outro aquilo que ela falou, os sentimentos, as emoções que ele reconhece que ela talvez naquele momento não percebeu, para gerar justamente reflexões e talvez mudanças de atitudes e condução. No Brasil, a mediação, a escola que foi institucionalizada, implementada, por meio até de uma política judiciária, foi a mediação linear, justamente essa orientada para a solução do problema. Então, em poucas palavras, né, Mara? E essas etapas, elas são muito fluidas, não é estanque. Agora isso, depois aquilo. Às vezes ela até pode acontecer um pouco ao mesmo tempo, às vezes uma fase não acontece. As pessoas chegam à mesa de mediação. Porque acaba dependendo do desenvolvimento, de como as coisas vão acontecendo, e aí o mediador vai traçando aquele caminho que seja melhor para a busca de uma solução. Depende muito da resposta que vai tendo. Depende muito da interação que vai acontecendo no decorrer dessa sessão de mediação. A gente aprende nos manuais de mediação, de direito, muito a teoria. Sim. Mas a prática às vezes se distancia um pouco, né? E aí parece que a gente está falando de duas coisas diferentes, o direito do livro e a prática que acontece ali na mediação. Poxa, então essa fluidez acontece porque as nossas relações, né, têm a vida dinâmica, mas em linhas gerais, a mediação começa primeiro com o mediador explicando o processo, fazendo uma abertura do que é a mediação. Explica as regras da mediação, o que pode fazer, o que não pode, o que é recomendado, qual é a função dele ali, né? Porque às vezes hoje ainda é muito pouco difundido a mediação. As pessoas ouviram falar, mas não sabem ainda exatamente do que se trata. Então, vê na figura do mediador alguém que vai dizer o que deve ser feito. Às vezes o caminho é esse. Não, vim aqui, tem um problema, o que é para fazer? Não, calma, eu não posso dizer isso para você, eu como mediadora, mas eu posso lhe ajudar a entender melhor o que está acontecendo e ajudar você a chegar a encontrar essas soluções, que essas soluções quem vão construir são eles, né? Então, tem essa abertura inicial, tem o convite, a mediação é um procedimento voluntário. Você vai, às vezes o juiz, poxa, Juliana, mas você falou lá atrás que o juiz tem o dever de marcar audiência de mediação. Tem. E a pessoa vai até essas audiências para poder participar. Porém, ela não é obrigada a fazer o processo de mediação. Ela chega lá, ela escuta o mediador. Se ela quiser, a mediação começa. Se ela não topar o convite, aí se encerra por ali e o mediador não faz nenhum tipo de observação para além de as partes vieram, as pessoas envolvidas vieram e não teve um resultado de acordo, ponto. É só isso que vai para o juízo, né? Ultrapassada essa fase inicial de abertura e convite, primeira rodada é ouvir o que as partes têm a dizer a partir daquilo que foi trazido para discutir. Depois há, inicialmente, um mediador, a partir do que as pessoas falam, o mediador ele faz uma agenda da mediação, quer dizer, quais são os assuntos que precisam ser resolvidos. E depois a negociação para o final, se for possível, pensar opções e soluções para que alcancem um denominador comum, algo amigável que atenda ao interesse deles. Essa parte da negociação e essa parte de sugestão de soluções, gente, como é importante a presença do advogado nessa parte aqui. E justamente seria essa a próxima pergunta, né? Criando-se um caso concreto dentro dessa situação,
seria de suma importância a explicação do comportamento do advogado nessa situação. Qual o papel dele ali dentro, como ele deve se comportar dentro dessa condição, para contribuir para que o diálogo entre as partes seja mais produtivo. O papel do advogado gostaríamos de saber. Muito legal essa pergunta, porque o advogado, em uma sessão de audiência de instrução e julgamento, até mesmo numa audiência de conciliação, ele tem uma postura mais ativa. Sim. O advogado ele é representante do cliente dele, então ele vai falar pelo cliente dele, é natural. Né? As formações jurídicas mais antigas, inclusive a minha, forma o profissional do direito para exercer a advocacia dessa forma. Você vai falar pelo cliente, lutar pelos interesses do seu cliente e tudo mais. Na mediação, essa ideia, ela muda um pouquinho, porque quem fala na mediação são as pessoas diretamente. E o advogado, não por isso ele é menos importante. O advogado nas sessões de mediação são extremamente bem-vindos, essenciais, porém ocupam um lugar diferente. Nas sessões de mediação, o advogado ele vai ser um consultor jurídico. Então, quem vai falar primeiro geralmente são as pessoas, e o advogado vai falar ao final complementando, incluindo aquilo que não foi falado, que não foi dito pelo próprio cliente. Nessa hora onde há a negociação, onde há opções de solução para os problemas, o advogado ele tem experiência, ele trabalha com isso o tempo inteiro. Sim. Ele sabe quais as soluções. Primeiro ele conhece o cliente e conhece a realidade do cliente melhor do que o profissional mediador, melhor do que o profissional magistrado e qualquer outro operador do direito ali. Operador não, profissional do direito. Operador acho que é uma coisa mais maquinal, mecânica, né? Então, o advogado ele vai estar ali naquele lugar fazendo sugestões. Olha, eu acho que funciona assim, pode funcionar assim. Ele vai fazer redação jurídica do acordo. Ele vai colocar o olhar, poxa, olha, aqui é importante a gente prever um tempo, um prazo, um horário. Olha, isso aqui depois, se tiver algum problema, para executar, ou seja, para que a gente possa cumprir se der algum problema, a gente precisa ter alguns parâmetros. É o advogado que vai fazer isso. Vai fazer. Né? Esse lugar é dele. Não, é imprescindível o advogado na mediação. São locais totalmente, são funções totalmente diferentes que se complementam. Exatamente, exatamente. E isso é bacana pensar que hoje o profissional do direito que está se formando hoje já se forma com essa primeiro conhecimento. Ele já vai para a área de trabalho sabendo como funciona a dinâmica de uma audiência de instrução ou uma sessão de mediação e já consegue atender melhor os interesses do próprio cliente. E digo mais, para além disso, há muitas pessoas, já ouvi algumas pessoas falando em sala de aula, mas eu quero trabalhar com processo judicial, eu não quero ser mediador. Não, tudo bem, ótimo. Né? Mediador é uma profissão, Sim, o advogado é outra. É outra profissão. A questão é que o advogado ele pode aproveitar algumas habilidades, algumas técnicas da mediação na sua atuação profissional. E hoje a gente chama isso é um nome super bonito, chique, que é soft skills. É um advogado do futuro, advogado do amanhã. Além do traquejo tecnológico que ele vai precisar ter, ele tem a habilidade de negociar, de falar, de ouvir a outra parte, de conversar. Que é algo que antigamente não se fazia muito. O advogado que tinha uma fala mais calma já era visto, esse advogado não é bom, não sei não. Porque advogado bom é aquele que se impõe, aquele que fala. Eu ia falar isso, tinha aquela cultura do advogado bom que briga, né? Que vai falar, que vai brigar por você, exato, já tinha essa cultura. Exato, hoje a gente muda um pouco, porque qual é o foco do advogado? Atender o interesse do cliente dele. Que seja menos custoso para o cliente dele. Sim. E seja mais rápido. E dentro da sua vivência, Juliana, você acha que a mediação ela tem ajudado a diminuir, a reduzir o conflito entre as partes, principalmente falando da nossa matéria, né, do direito familiar? Você consegue ver a mediação diminuindo esses conflitos? A mediação como fonte, né, de diminuição desses conflitos aparentes? Eu sou adepta da mediação justamente porque ela pode ir um pouco além daquilo que está posto no processo judicial. Veja, então eu entro com uma ação de alimentos, eu faço os meus pedidos e o juiz vai apreciar o pedido que eu fiz. Ponto.
vai dizer que sim, vai dizer que não, sim, mais ou menos, né? Que é o julgo em parte. Aí é mais ou menos o que eu pedi, mais ou menos o que eu pedi, mas tudo bem. A mediação é um campo que a gente pode tratar de tudo que a gente quiser, inclusive o que não está no processo, desde que haja acordo. Outras pessoas podem participar do processo de mediação, mesmo não sendo as pessoas dentro daquele processo, desde que seja de uma maneira amigável. Então, o espaço da mediação é um espaço que a gente tem para tratar N questões. E aí você me lembra que a mediação familiar ela tem características específicas. A mediação familiar, embora siga esse método orientado para a solução do problema, a mediação familiar ela tem como objetivo maior colaborar numa melhor comunicação entre as pessoas daquela família e colaborar em uma melhor convivência, para além daquilo que está posto, né? Mesmo naqueles casos em que a pessoa não tem processo nenhum, porque a gente tem a mediação judicial, que acontece dentro do processo, e a gente tem a mediação extrajudicial, que pode acontecer até durante o processo, né? As pessoas combinam, né? Olha, vamos resolver aqui, vamos fazer uma mediação? O juiz suspende o processo, a gente faz a mediação na nossa Câmara de Mediação de Confiança, ou então contrata um mediador independente, enfim. Ou antes mesmo. Poxa, eu tenho uma questão, e eu brinco, inclusive. O Núcleo de Práticas Jurídicas da universidade elege também a mediação como um serviço público de acesso à comunidade local aqui, maricaense. Isso é muito interessante, porque na medida em que chega a demanda de família, o melhor encaminhamento é isso. O que vocês acham da gente conversar, de fazer uma mediação e explicar, olha, a mediação vai ter uma pessoa que vai conduzir o diálogo para que se chegue a um denominador comum. Se não der certo, aí vocês serão encaminhados para o processo judicial, né? E justamente, né, voltando um pouco lá em Dona Teresa, né, a mediação aconteceu, foi ouvida, né, foi o que ela achou, ficou deslumbrada com essa condição de ter sido ouvido. Acredito que as partes chegaram a um comum acordo e depois, dentro do processo judicial, o que acontece? Se a gente fala de uma mediação endoprocessual, que é dentro do processo judicial, geralmente a mediação pode ser a qualquer tempo. Geralmente ela acontece nas ações de família no início. E pode ser que no início as pessoas tentem um acordo, tentem a mediação e nada acontece. Não foi possível naquele momento chegar a um acordo e está tudo bem. O importante é que as pessoas tentaram, elas se dispuseram a conversar. Isso é muito, muito bacana. O processo vai seguir. O juiz vai deferir uma medida ou outra, enfim, ele vai apreciar os pedidos. Não sei se foi exatamente isso que você perguntou. Não, sim, O que eu percebo, Estevão, ao longo do tempo, é que quando a solução ela é consensual, e aí eu estou falando não só da mediação, mas da própria negociação, que também é um outro método de solução de conflito, né? A diferença da negociação, que a negociação é a pessoa negociando direto com a outra. Ou, no caso do advogado, o advogado negociando com o advogado da outra pessoa. Exato. É uma negociação direta. Juntos é possível fazer todo um trabalho extrajudicial de negociação. Né? Eu represento o meu cliente, entro em contato com a outra parte representada por um advogado, a gente negocia, a gente faz aquele acordo e depois a gente busca o judiciário só para homologar aquela decisão. Porque a ideia, né, é que esse litígio ele não seja tão demorado. Ele seja, né, tem que seja bem breve, rápido. Chegou no comum acordo, aí o lado, né, o lado judicial, processual ali, ele vai rodar e vai sair acredito que um parecer do que ficou resolvido dentro dessa mediação. É onde o juiz determina, correto? Muito bom você falar isso, porque me lembrou de dizer que a mediação é confidencial. Sim. Então, tudo que é dito na mediação, fica na mediação. E isso é um compromisso do mediador e das pessoas ali que estão participando do processo da mediação, que a gente vai chamar de mediandos. Então, é um compromisso de todos de manter a confidencialidade.
O que foi resultado de todo o bate-papo, de toda a conversa, de tudo que é trazido, aí sim, o resultado, ele é escrito. E é sobre o resultado, sobre o combinado, que o juízo vai avaliar para homologar. E homologar é um termo jurídico que a gente dá quando o juiz, é como se fosse um ok do juiz, né? E nos casos de ações de família que envolvam crianças e adolescentes, a gente também vai ter a presença do Ministério Público para fazer um parecer acerca daquele combinado, né? E se o Ministério Público tiver alguma dúvida, ele vai pedir para as pessoas esclarecerem tudo antes de ter essa chancela, esse ok do judiciário. Você falou que a mediação ela não é obrigatória, existe um convite, né, para participar da mediação. Esse convite, falando do sistema judiciário, você acha que existe um incentivo da justiça em maior demanda hoje para a mediação? E você acha que a mediação ela torna a justiça, né, mais eficiente? Existe uma celeridade processual quando a mediação ela é aplicada? A política judiciária traz a mediação e a conciliação como formas de tornar todo a justiça, no sentido de judiciário aqui, né, mais efetiva, mais rápida, mais barata, para atender as pessoas. Então, a ideia do judiciário é reduzir o número de processos, mas eu olho a mediação para além de uma redução de número. Eu olho a mediação para um local onde as pessoas podem chegar a um acordo, recuperando e restaurando aquilo que elas sempre fizeram, que é conversar, dialogar, decidir sobre as suas questões. Isso é autonomia da pessoa, isso é protagonismo dela, isso é até a pessoa ela sai dali, poxa, eu é que fiz isso, a gente deu conta, a gente pode. Então, isso gera muito além da redução de um processo. Previne um acordo bem feito, as pessoas sendo bem satisfeitas. Dificilmente a gente vai ter desdobramentos de outros processos, que a gente costuma falar que na área da família tem processo da filhote, né? Isso, dentro da área da família, uma coisa que a gente estava conversando, a gente sabe que muitos conflitos aparecem, vêm da desigualdade de gênero. A sobrecarga materna, né, a dependência econômica. Como o mediador identifica ou trabalha essa questão do gênero e se existe realmente essa discrepância, essa desigualdade de gênero dentro dos conflitos familiares especificamente? A minha tese de doutorado foi sobre isso, né? Exatamente. Eu participo de um grupo de pesquisa, que é o Interação em Contextos Institucionais, e a nossa metodologia de pesquisa é a mediação familiar, e basicamente a gente grava e transcreve como ocorre a mediação, que ela é oral, assim, como a gente está conversando. Claro que tudo isso observando todas as leis e normas que envolvem a ética de pesquisa. E entre 2022 e 2023, a gente teve acesso, gravamos, produzimos, né? Fomos a campo para acompanhar cerca de 50 mediações, a boa maioria mediações online, todas elas judiciais, online porque em 2022 a gente estava saindo de uma pandemia, então... E o que a gente pode perceber, então, eu ia estudar outra coisa. Eu estava olhando para a mediação, pensando numa técnica que o mediador utiliza, uma forma de falar, que é muito própria da mediação, que é a gente escuta as pessoas e a gente para e a gente se certifica de que aquilo que a gente ouviu foi aquilo que a pessoa falou. Parece óbvio, mas não é. E a gente faz assim, poxa, então o que você disse para mim é isso, isso e isso. Certo? Isso é uma técnica, né? Que a gente chama de reformulação. Eu ia estudar isso no doutorado. E eu estava observando, como pesquisadora, a dinâmica da mediação e a gente fica sentada, como a professora está sentada ali, só observando. A gente grava e observa. E na dinâmica dessa mediação, era uma ação de alimentos em que o pai da criança chegou e falou, não, eu vim aqui porque eu preciso reduzir a pensão. E ela só está aqui porque eu quero que ela esteja aqui para isso. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa. E a mediadora falou, e você, fulana, o que você... É isso mesmo? Aí a pessoa falou, ele quer reduzir, te reduz. E aí,
A mediação durou pouquinho, né? Um tempo muito curto. E aí eu fiquei, nossa, eu senti uma sensação de inconformidade com aquilo que eu estava vendo, e ali eu estava como pesquisadora observadora. Sim. Não era advogada, tampouco mediadora. E a sessão de mediação acabou, e eu fui falar e conversar com a mediadora que conduziu a mediação. Falei, poxa, mas você não acha que houve ali um tratamento um pouco diferente para um e para outro? Poxa, ele falou tanto, ela falou tão pouco. E aí ela trouxe uma fala que eu acho muito interessante, que é, mas eles chegaram com o acordo pronto. Não tinha briga ali. Ela concordou com o que ele falou. Não sou eu que vou colocar um problema onde não tem. Minha função não é criar conflito. E aquilo me gerou muitas perguntas, né? Muitas reflexões e isso me atravessou em todas as coisas que eu faço, né? Poxa, será que é isso? Será que é para isso que serve a mediação? E tem uma mediadora chamada Marinês Soares, que é uma mediadora extremamente experiente da Argentina, e a mediadora ela fala isso, a Marinês. Os mediadores, eles têm de estar atentos, principalmente os mediadores de família, para suas próprias crenças, né? Porque ele vai ter uma forma de enxergar a família. Para esse mediador, ele vai ter uma ideia do que é suposto ser mãe, do que é suposto ser pai. E para ela, é importante que esse mediador faça a diferença, se separe. Uma coisa é o que ele pensa para si, em suas crenças. Outra coisa é como funciona essa dinâmica da família. Então, Marinês Soares alerta. Mediadores, fiquem atentos aos marcadores sociais nossos, de raça, de classe, de gênero, porque isso pode sim atravessar os nossos diálogos e ele pode sim gerar uma relação assimétrica entre as pessoas. Se supõe que as pessoas cheguem à mesa de mediação em condições de igualdade e que elas possam negociar em condições de igualdade. Se uma fala, uma narrativa prevalece sobre a outra, isso mediador, seja investigador. Investigue, né? E aí, pensando no que a Mara me perguntou, especificamente sobre a sobrecarga materna e tudo mais, a gente tem hoje o protocolo de justiça, né? O protocolo para guia dos magistrados em perspectiva de gênero e racial também. E eu utilizei o protocolo para perspectiva de gênero, né, do magistrado como uma forma de nos ajudar a pensar também o lugar desse mediador. E no protocolo a gente vai encontrar uma expressão que fala sobre imparcialidade ativa. Então, por que também o mediador não deva ocupar esse lugar de imparcialidade ativa, devendo fazer intervenções para colocar as pessoas ali num cenário em que elas possam falar de uma maneira igualitária, onde elas possam colocar suas questões de maneira igualitária. E voltando e terminando para a pesquisa que fiz, e então meu olhar acabou indo para esse foco, para essa lente, e o que eu pude perceber nas dinâmicas interacionais na mediação é como nessas narrativas a gente constrói os estereótipos de gênero, como eles surgem, né? Então, nos dados, a gente percebe os estereótipos da mulher vingativa, da mulher louca, da mulher interesseira, da mulher ausente, né? Do homem provedor, do homem educado, do homem vítima, né? Então, o que isso importa? Essa foi uma questão de pesquisa minha. Será que existem questões de gênero que atravessam a mediação familiar no tribunal? Sim. De que forma isso impacta as relações familiares e o direito propriamente daquelas pessoas? E aí a gente levanta um alerta para o mediador. Poxa, como o mediador vai lidar com essas questões quando isso acontece? Porque quando as pessoas mobilizam os estereótipos de gênero na mediação, elas mobilizam para reclamar um dos outros, para acusar uns aos outros. Perfeito. E o mediador precisa ficar atento para retomar o foco da conversa para aquilo que precisa ser resolvido, para a agenda, para a pauta da mediação. E uma pergunta de suma importância, ainda dentro desse contexto, né, é a violência doméstica, né? Em um mundo onde precisamos ser antimachista, né? Sabemos que muitos conflitos chegam à vara da família podendo envolver essa condição, essa situação de violência doméstica,
ou relações marcadas por desequilíbrio de poder entre as partes. Nesse caso, a mediação ainda pode ser utilizada e, como mediador, ele se identifica essas situações a quais os limites ou cuidados adotados para garantir a proteção da vítima. Em específico, né, sendo direcionado especificamente na violência doméstica para a mulher, no caso. A gente teve uma alteração legislativa em 2023 no Código de Processo Civil, em que nas ações de família, o juiz ele tem que, antes de iniciar a mediação, conciliação, ele tem que chamar as partes e perguntar: existe algum relato de violência, alguma medida protetiva em vigor? Porque se tiver, não será designada a mediação. Esse é um encaminhamento legal dentro do processo. O que eu penso sobre isso, Estevão? E pesquisas, né? Enfim, em alguns lugares, como na Inglaterra, em mediações comunitárias, a gente percebe um protocolo a ser seguido. Poxa, se a gente está falando de ocorrências e relatos de violência graves e super graves, nós não vamos recomendar a mediação. Na Argentina, que existe a mediação há décadas, em pesquisas empíricas mesmo, levantando dados, observou que o uso da mediação nesse local, nesse contexto, ele é um uso que precisa ser ponderado pelas partes. Em alguns casos se faz, se recomenda, se acompanha os casos, né? E o que eu digo no nosso panorama hoje? Eu acho que a gente pode fazer mediação de várias formas. A mediação ela não pressupõe sempre ou apenas cara a cara. A mulher ela não precisa estar à frente do agressor, junto com o agressor, no mesmo local. Eu posso fazer uma mediação online, eu posso fazer uma mediação online separada, em outro lugar, em outro dia. Por que eu falo isso e trago essas sugestões para se pensar? Porque isso também é uma forma de oportunizar essa mulher o seu direito de dispor e de colocar aquilo que ela quer. Como que ela quer fazer, como que ela vai fazer, o que ela quer fazer com o dinheiro, o que ela quer fazer com a convivência, de que forma é melhor para ela. Ela vai ser ouvida e ela vai se colocar. E não necessariamente cara a cara com aquela pessoa. Então, fica aí esses pontos para a gente pensar. É um tema muito importante, mas infelizmente a gente está chegando ao final. Eu acho que a gente tinha muito mais assunto para poder falar e a gente aqui falando por horas, porque é um assunto muito importante. Juliana, eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite de bate-pronto. Vou falar uma coisa aqui, que o seu nome foi o primeiro na nossa turma que foi falado para ser convidada quando a gente começou a desenvolver o projeto, né? Quando existiu a pauta e a nossa turma de imediato. Vamos convidar a Juliana para falar sobre mediação, porque é um tema muito importante, um tema muito necessário. E as pessoas precisam, né, ter conhecimento dessa linha, né? A gente pode seguir por essa linha. Vamos conversar, vamos para o diálogo, vamos ser ouvidos. E eu quero muito te agradecer por participar e estar junto com a gente nesse projeto. Eu agradeço, gente. Fiquei super contente com o convite e é uma satisfação estar aqui com vocês hoje participando desse bate-papo. Aí, muito obrigado, Juliana, pela sua disponibilidade, né? Foi um prazer inenarrável para estar aqui, juntamente com minha irmã, compartilhando. Os nossos ouvintes, acredito que dúvida zero não ficou. O conhecimento ele foi passado e essa é a importância do conhecimento, né? Ele ser passado adiante, porque ele não ocupa espaço. Então, quem tiver a oportunidade, esse privilégio de nos ouvir, vai adquirir muito esse conhecimento da sua parte que foi passado. Muito obrigado. E para você que está nos assistindo, curta a nossa rede social, compartilhe o nosso vídeo, porque é um projeto muito importante para a gente chegar a quem precisa. Então, compartilha, coloca no seu status, na sua rede social, porque é um projeto que depende exclusivamente do nosso empenho e da sua ajuda. Então, vai lá, clica rapidinho, curte e compartilha para ajudar a nossa turma de Direito, né? Direito Pode. E fiquem atentos que virá muitos outros episódios, muitos outros assuntos extremamente importantes para vocês. Muito obrigada por estar aqui conosco.